Talvez o seu problema não seja falta de estudo, falta de conhecimento, muito menos falta de fé. Talvez o que esteja te impedindo de se sentir uma pessoa plena é exatamente aquilo que você ignora ou que você deixou de enxergar em si mesmo. Você pode até estar evoluindo, crescendo em algumas áreas da tua vida, mas mesmo assim você sente talvez lá dentro um vazio, uma falta de propósito, uma falta de sentido na vida em relação a vários aspectos. Se você sente esse vazio silencioso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te revelar o que você está evitando de enxergar esse mesmo que está te impedindo de sentir plenitude, mesmo quando tudo ao teu redor parece que está encaixado, mas lá no fundo você sabe que não está. Se isso está falando com você e você não é inscrito aqui no canal, antes de eu entrar no conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever, curtir e fica comigo, porque você vai fazer um mergulho de autoconhecimento que talvez você não tenha visto por aí. Muito prazer, eu sou a Auricélia, eu sou psicóloga, eu estudo comportamento humano há mais de 20 anos e produzo aqui vários conteúdos nesse canal sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, sobre espiritualidade. Se você é novo por aqui, fica que a gente vai ter sempre muita coisa legal para compartilhar aqui. Mas vamos mergulhar nesse assunto. O que falta para que você se sinta realmente pleno? O que você está deixando de enxergar em você que está te impedindo de ter essa sensação de completude, né? De realmente se sentir realizado. Uma das coisas que a gente estuda muito na psicologia e que faz parte da natureza humana é a busca de autorrealização. Por que tantas vezes algumas pessoas alcançam um determinado nível de sucesso financeiro, material, mas depois elas sentem necessidade de fazer algo filantrópico, algo que ajude mais as pessoas. Você percebe que muitas vezes o nosso propósito ele está muito ligado ao quanto que a gente impacta o mundo ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor. Mas como explicar essa questão, esse vazio interior que muita gente sente, muita gente que busca Deus, que ora, enfim, que tem ali a família do lado, mas tem algo ali dentro de você que te incomoda e você não sabe exatamente o que é. Isso pode, inclusive, estar travando o teu crescimento como pessoa, o teu amadurecimento. E não é à toa que muitas vezes algumas pessoas, quando chegam numa determinada fase da vida, lá pelos seus 40 e poucos anos, 50, que a gente passa a ver a vida sobre um outro ângulo, um outro patamar de construção mesmo, né? O que eu construí? O que eu fiz da minha vida? Com o tempo que me resta aqui na Terra, o que eu posso fazer? Se essa é uma dor tua, coloca aqui nos comentários, eu me identifiquei, que aí eu vou saber que eu tô falando exatamente para você. Então vamos mergulhar nisso. Tem coisas dentro de nós que pelo nosso padrão a gente aprendeu a simplesmente silenciar. Coisas que a gente sempre julgou que não eram adequadas, né? Que coisas que não eram adequadas? Coisas que a gente costuma sentir e por ter um conceito errado, a gente procura reprimir, procura colocar dentro de um baú e esquecer em algum lugar da nossa mente. O fato, meu amigo, minha amiga, é que o fato de você colocar nesse baú, de você não estar vendo aquilo, não significa que aquilo desapareceu da tua mente. Aquilo continua te influenciando. Então vamos destrinchar o que é aquilo. São dores, são feridas emocionais, são traumas, são coisas que você tomou como verdade para você, mágoas, arrependimento, culpa, todas essas questões que a gente procura não encarar porque dói, porque incomoda, você coloca nesse baú. Só que
o fato de estar no baú não significa que isso simplesmente desapareceu ou que você passou uma borracha e isso deixou de existir. Muito pelo contrário. Essas coisas que você ignora, elas têm um poder muito grande de controlar a tua vida. Aquilo que está dentro de você, que você evita olhar, acaba crescendo e tomando um poder muito grande sobre você. E esse poder, essa influência, ela acontece no nível inconsciente, quase chegando na consciência. Então é por isso que muitas vezes você tem padrões que se repetem, comportamentos automáticos, coisas que você sempre acaba fazendo, ou você chega, por exemplo, a um determinado ponto num relacionamento. Vou citar um exemplo aqui falando de relacionamento. Se você tem questões, dores, de ter sido decepcionado amorosamente, né, ou de ter confiado em alguém e essa pessoa simplesmente traiu tua confiança, e isso ficou registrado nesse baú. E aí você disse pra você, olha, agora pra alguém ganhar minha confiança vai ser difícil. Aí o que acontece? Isso continua, tá lá no baú, mas continua te influenciando. Então, você pode até conhecer, se relacionar com uma pessoa legal, bacana e tal, mas por causa daquela crença, você acaba repetindo um padrão de afastar aquela pessoa de você antes que ela possa te decepcionar. E esse padrão se repete. Então, tem pessoas, mulheres, homens que sempre acabam se envolvendo com alguém que tem sempre o mesmo perfil. Por quê? Porque a mente, se você colocou isso como crença, a mente ela vai sempre buscar o quê? Coerência. Quando ela busca coerência, ela vai fazer com que os teus comportamentos, a tua fala, confirmem aquilo que você tomou como uma verdade para você. E adivinha, tudo que você fizer, o que você falar, vai ser para confirmar aquela crença que ficou lá na tua mente, porque senão a tua mente quebra. Então ela vai procurar sempre ter essa coerência. Você entendeu o poder disso? O quanto que muitas coisas que não estão ali no teu nível de consciência podem estar atrapalhando tua vida. Isso, eu dei um exemplo de relacionamento, mas pode ser em relação à carreira, em relação a dinheiro, em relação a emagrecimento, em relação à autoestima, aquilo que você pensa a teu respeito, coisas que você foi acumulando, coisas que você ouviu sobre você, de pessoas que eram importantes, e aquilo ficou guardado, e de alguma maneira isso impede que você cresça. Então, quer outro exemplo? Quando uma pessoa ela não consegue se desenvolver profissionalmente, ela sempre tem trabalhos ali muito aquém do que ela tem a capacidade de fazer. Mas essa pessoa ela tem medo de se experimentar em situações que desafiem mais a cognição dela, o aprendizado, o conhecimento. A pessoa tem medo do desafio. Por quê? Porque lá no inconsciente dela existe uma memória, existe algo que ficou como um programa que foi feito, um download na mente dela de que ela não é capaz. E isso traz insegurança, traz baixa autoestima. Provavelmente, em alguma época da vida, alguém falou para ela isso, que ela não era capaz ou que ela fazia tudo errado. E a pessoa acreditou. E aí, quanto mais essa pessoa tenta fugir disso que tá lá no fundo da mente dela, mais aquilo passa a controlá-la. Isso é o que o Carl Jung chama de sombra. As nossas sombras é tudo aquilo que a gente não quer tocar, não quer ter contato porque dói. Só que aí é que tá o problema. Você nunca vai ter plenitude ou liberdade na vida enquanto você não encara essas sombras suas de frente. Elas vão estar gritando, vão estar querendo ser vistas sempre em algum momento da tua vida. Elas estão lá.
influenciando, sabe? Como se fosse assim uma voz ou algo que tá na tua mente que você não sabe de onde vem, mas tá lá, martelando, falando. Então, qual é a saída para isso? A saída é encarar de frente as tuas sombras. Não é que você vai ser necessariamente uma pessoa má, mas você vai reconhecer aquilo que você tem guardado e integrar isso com o teu lado luz, né? Hoje em dia a gente fala muito de pensar positivo, pensar positivo. Ora, só pensar positivo não cura uma série de coisas. Mas quando você procura integrar a tua sombra com o lado consciente, né, o lado que tá na tua consciência, que tá na tua luz, você não se torna perfeito, você se torna um ser humano inteiro. Isso é o que a gente chama de individuação, sobre a luz do Jung, então, da psicologia analítica. Então, quanto mais você busca juntar, reconhecer esse teu lado sombra que tá sim influenciando a tua vida, encarar de frente, não é um processo fácil, é um processo que é doloroso, mas ele é necessário, senão isso vai estar sempre ali te influenciando. Então, se você para se questionar, por exemplo, fazer perguntas assim, do que eu tô com medo? Por que eu não avanço nessa determinada área? O que tá por trás desse meu comportamento que se repete várias e várias vezes? Você já parou para se questionar sobre isso? Perguntas também assim, por que eu me sinto assim? Sabe? Quando você faz perguntas, você começa a olhar um pouquinho mais para dentro e sai da reação automática. Porque a pessoa que ela não tem contato nenhum com o seu lado sombra, com tudo isso que eu falei, ela é reativa, ela só reage, ela não tem intencionalidade. Por quê? Porque esse lado dela não está integrado, isso faz parte de quem você é. E aí a plenitude vem quando você junta isso, quando você toma conhecimento do que está te impedindo de crescer, por que você se sente de determinada maneira, o que na verdade está te assustando em relação a um passo que você tenha que dar, uma decisão, ou uma situação que você tenha que ter consistência ou permanecer, do que de fato você tem medo. Aí a gente vai para uma outra pergunta ainda que parece óbvia, mas ainda é mais profunda, que é: quem sou eu? Quem é você que tá aí me olhando, me assistindo nessa tela? Você sabe quem você é? Então, quando você integra esse teu lado sombra, quando você conhece exatamente aquilo que pode estar influenciando negativamente a tua vida através do teu mundo interior, aí você consegue ser inteiro, você consegue se integrar, sabe? Então a tua mente, lembra, ela sempre vai procurar coerência. Então não é que você tenha que estar sempre ali jogando no baú aquilo que dói, mas você toma consciência daquilo e aquilo ali você se reconhece e você para de fugir, você começa a aceitar que aquilo faz parte de quem você é. Entenda, não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro. Então o ser humano, ele tem esse lado, né? Tem esses dois lados da moeda que, se eles não forem integrados, você fica andando pela vida de uma maneira parcial e aí a plenitude não vem. Sabe uma pista muito boa de quem tem uma sombra tua? Quer que eu te entregue agora? É o que a gente chama de projeção. Sabe aquela pessoa que te incomoda? Assim, do nada, ela te incomoda valendo. Essa pessoa provavelmente tem algumas características da tua sombra que você procura ignorar. E por ignorar, aquilo te irrita e faz raiva, e te traz raiva. Um outro destaque para isso é a inveja. Quando você vê, ou você tem raiva, por exemplo, você tem raiva de alguém que prosperou? Você sente raiva de alguém que tem uma determinada coisa, aquilo dói pra você? Ou você sente raiva de alguém que na carreira já chegou naquele patamar que você gostaria, mas você julga aquela pessoa, você fala assim, mas fulano tá lá na rede social, é blogueirinho, não sei o quê, olha que feio. Você fica criticando. Olha, isso é um forte indício
que isso pode ser uma projeção da tua sombra. Aquilo que te irrita tem um forte elemento daquilo que você procura evitar em você mesmo. E adivinha, o mais grave de tudo, aquilo que você inveja, ou que te irrita no outro, para você não ter que encarar, você vai fugir, para fugir da dor. E fugindo da dor, você nunca vai ter aquilo. E aí você pode estar se afastando exatamente daquilo que você mais quer na sua vida. Aquela carreira, ou aquela prosperidade, né? Que o outro lá tem, o coleguinha tem, e você não. Aí aquilo te irrita. Por quê? Porque te confronta com aquilo que você quer justamente evitar. Então, de novo, quanto mais nós fugimos dessas sombras, mais ela tem controle sobre você. É desconfortável encarar isso? Sim, é desconfortável, mas vale a pena, porque o tanto que você ignora enxergar isso vai continuar controlando você, e você vai estar sempre com essa sensação de não sair do lugar, de estar num lugar vazio. E aí, até pensando nisso, com base nos estudos que eu tenho feito sobre isso, para te ajudar a acessar essa sombra, imagina se você é guiado, ó, vai por aqui, faz isso, vai por esse lado, pega a direita, vai para a esquerda. Eu elaborei um guia completo para você começar esse mergulho de autoconhecimento e ter uma orientação guiada de como é que você acessa aquilo que está lá dentro, que dói sim, mas precisa ser encarado como algo que faz parte de você. E quando você começa a ter essa consciência, você passa a ter domínio sobre essas coisas. Isso não fica ignorado, isso fica integrado a quem você é. E aí sim você vai ter esse processo de individuação que eu falei. Você vai se sentir uma pessoa mais inteira, mais verdadeira, porque nós somos imperfeitos, né? O perfeito é só Deus. Mas quando você procura integrar esse outro lado, entendendo exatamente, eu tô evitando isso, mas é por causa disso. Aí você vai se conhecendo e aí parece que com base nisso você vai perceber que as coisas vão fazendo mais sentido, né? Você vai sentindo que você vai caminhando pela vida, sabendo exatamente quem você é e o que você está fazendo. E por que que isso é importante? Qual é o benefício que isso traz? Porque você passa a enxergar exatamente quais são suas limitações e como você pode trabalhar em cima delas. O complicado é querer vencer na vida, é querer ter sucesso sem saber, sem ter contato com as tuas limitações, com as tuas dores. E aí o que vai acontecer? Você vai caminhar e vai se sabotar. E vai voltar atrás. Aí por isso que nunca as coisas vão chegar naquele patamar de plenitude que você quer. Porque a autossabotagem vai estar ali. E essa autossabotagem tem carinha de autoproteção. Você entendeu? Então esse guia é o meu e-book Pare de Fugir de Si Mesmo. Eu vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado aqui do vídeo para você pegar o seu, super acessível, e vai te ajudar. Inclusive, eu incluí vários exercícios, perguntas, outras atividades que vão te ajudar a clarificar as tuas sombras, para que você possa chegar nesse nível de integração, de plenitude. Então é um guia prático, rápido, simples para você começar essa tua jornada de autoconhecimento. E aí, tudo você vai aprendendo a dar um sentido diferente. Você passa a lidar melhor com quem você é. Você passa a ter mais contato com a tua própria essência. Porque nós somos tanto luz como sombra. Quando você integra, aí sim você é inteiro. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixa de conferir o Pare de Fugir de Si Mesmo para te ajudar nessa caminhada. Se esse vídeo vai ajudar alguém que você conhece, por favor, encaminha. Tchau!